Então, hoje a gente começa a dar início ao conteúdo sobre contrato de trabalho. Contrato de trabalho. O artigo 442 da CLT, ele define o contrato de trabalho como sendo um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E o primeiro ponto que a gente vai tratar sobre o contrato de trabalho é justamente essa nomenclatura. Porque nós já vimos, e agora vocês já sabem, que existe uma grande diferença entre trabalho e emprego, certo? Trabalho é o gênero e emprego é a espécie, uma das formas de trabalho. Mas quando a gente trata de contrato de trabalho, quando a CLT escreve toda uma sequência de artigos tratando sobre o contrato de trabalho, ela não está se referindo ao contrato de trabalho de prestação de serviço ou daquelas outras formas genéricas de trabalho, e sim a relação de emprego. Então, até alguns doutrinadores sugerem que a nomenclatura adequada seria contrato de emprego, mas a doutrina utiliza majoritária, enfim, se utiliza a expressão adotada pela CLT, que é o contrato de trabalho. Mas que fique claro para vocês que tudo que vamos ver a partir de agora se refere ao contrato de trabalho referente às relações de emprego. Espera aí. Então, esse contrato de trabalho, ele possui algumas características que são, primeiramente, o contrato de trabalho é um contrato bilateral ou sinalagmático. Isso significa que é um contrato no qual as duas partes dessa relação contratual, os dois sujeitos dessa relação contratual têm obrigações, deveres, direitos e deveres, obrigações recíprocas. Então, em se tratando de um contrato de trabalho, aplicando essa característica de contrato ser sinalagmático ao contrato de trabalho, nós temos que o contrato de trabalho, ele é um contrato em que nós teremos, de um lado, um reclamante que vai prestar serviços em favor, o empregado que vai prestar serviços em favor da empresa, e temos, de outro lado, a empresa que possui o dever de fazer o pagamento para aquele funcionário, instruir aquele funcionário. Então, basicamente, de um lado, um trabalha, presta serviços e de outro, remunera. Então, essa é a característica do contrato ser bilateral e sinalagmático, que ele possui obrigações recíprocas. O contrato, ele também é um contrato de característica de ser consensual. Então, assim, também alguma doutrina, algum doutrinador ou outro vem a refletir sobre esse caráter consensual do contrato de trabalho, uma vez que numa entrevista de emprego, por exemplo, numa entrevista, as condições de trabalho, elas são apresentadas como se fosse trazendo a sensação de um contrato de adesão. Vocês já tiveram uma disciplina de contratos? Alguém Sim, poderia... semestre passado. Ah, então tá. Então já estão por dentro do que eu tô falando, né? Só para garantir aqui, só para eu me situar. Então, o contrato consensual, ele é aquele em que as partes, elas participam do estabelecimento das cláusulas. Ele é feito por mútuo consentimento e não por adesão. Então, alguns sim criticam, refletem, na verdade, não seria uma crítica sobre a natureza do contrato de trabalho ser de consensual ou um contrato de adesão, mas majoritariamente é um contrato consensual porque existe sim uma flexibilização para que as partes pactuem, por exemplo, o horário de trabalho, as condições de trabalho, o horário de intervalo e alguns outros aspectos, como, por exemplo, a remuneração. Então, tem que o contrato ele é sim consensual. Uma característica que não está aqui, que é muito importante, que vocês podem anotar, tá? Que é um contrato de direito privado. Então, o contrato de trabalho é um contrato que é regido pelas normas, pelas leis de direito privado. Isso significa que ainda que a administração pública, no caso, por exemplo, de um empregado seletista, ainda que a administração pública seja parte desse contrato,
as normas que vão incidir sobre esse contrato são as normas de direito privado, as normas da CLT. Então, por isso, é um contrato de direito privado. Vai incidir sobre esse contrato a CLT, no que se refere à questão processual, à questão material, o Código Civil, naquilo que subsidiariamente não for incompatível, em que a CLT for omissa, por exemplo, tá? Como, por exemplo, questão de responsabilidade civil. Então, é um contrato que é regido pelo direito privado, ainda que a administração pública seja a parte contratante dessa relação de emprego. Então, dando sequência, é um contrato comutativo. Comutativo porque as obrigações, elas são pré-determinadas. Então, quando as partes, elas aceitam participar e dar início àquele contrato, pactuar aquele contrato de trabalho, tanto a empresa quanto o empregado já estão cientes dos seus deveres e das suas obrigações, porque são obrigações pré-determinadas. Então, vejam que isso demonstra que quando há uma contratação, o empregado ele tem que estar ciente e a empresa tem que deixar o empregado ciente a respeito das cláusulas desse contrato de trabalho. Qual será a função desempenhada? Qual será o salário a ser recebido? Qual será o horário de trabalho, o período dos intervalos, o horário dos intervalos. Então, todas as questões relativas incidentes ao contrato, elas são pré-determinadas. Isso para que não haja surpresa das partes com relação a esse contrato. Por isso que ele tem esse caráter de comutativo. Então, as partes conseguem identificar desde o momento da contratação, da celebração do contrato, as vantagens e também os sacrifícios decorrentes daquele contrato. Então, são certas e pré-determinadas as obrigações contratuais do contrato de trabalho, decorrentes do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é de trato sucessivo. O contrato que é de trato sucessivo significa que ele se prolonga pelo tempo. Então, ele não se extingue rapidamente. Ele não se encerra com o cumprimento daquela atividade. Eu até coloquei aqui o exemplo da secretária, né? Então, se você contrata uma secretária e ela vai ao seu escritório e ela trabalha lá um dia, por exemplo, não se extingue por ali, naquele momento. Ele se prolonga, então ela não foi contratada para o contrato de trabalho, que se refere à relação de emprego, naturalmente pela questão da habitualidade, ele é um contrato de trato sucessivo, porque eu contratei alguém para ser minha secretária, ela foi lá um dia, não é suficiente, né? Ela precisa continuar prestando aquele serviço, e essa característica de prolongamento da atividade é que explica o contrato ser um contrato de trato sucessivo, se prolonga pelo tempo. É um contrato também que ele é intuito personae, intuito personae, né? Que a expressão correta é intuito personae, para o empregado. Nós já vimos isso, porque o empregado, ele foi contratado, vimos isso quando falamos da pessoalidade, né? O empregado, ele foi contratado pelas suas características pessoais. Então, quando o empregador contratou aquele determinado empregado, ele o fez porque analisou o currículo e gostou, porque fez uma entrevista e achou que aquele empregado se comunica bem, porque gostou, às vezes, da escrita que é necessária, ou porque ele faz contas, enfim, é muito bom e exatas e aquilo é necessário para aquela função. Então, quando o empregador ele contrata o empregado, é aquele empregado. Ele não pode se fazer substituído a não ser quando houver necessidade, quando autorizado pelo empregador. Porém, essa característica, ela não se aplica ao empregador. Então, essa característica é somente para empregado, porque o empregador, ele pode sim, a empresa, a mudança na empresa, na alteração societária, por exemplo, da empresa, não vai afetar aqueles empregados. Já vimos também na questão de sucessão de empresas, também não vai afetar o contrato de trabalho daqueles empregados, a não ser que a empresa seja extinta, por exemplo, e aí aberta uma nova empresa, ocasião em que os contratos serão encerrados, será feita a rescisão. Porém, a alteração da razão social, a alteração da empresa, dos sócios, não trará
prejuízos ao empregado e não fará qualquer diferença naquele contrato de trabalho. O contrato de trabalho possui algumas classificações. Ele pode ser, isso é matéria muito importante, tá? Ele pode ser tácito ou expresso, por tempo determinado ou indeterminado, e pode ser também o contrato de trabalho intermitente. Então, essa é a classificação dos contratos de trabalho. Isso está previsto ali no artigo 443 da CLT, ó. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, que aí é a subdivisão aqui dentro do expresso, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, essas são as classificações. Tácito ou expresso. Se for expresso, ainda pode ser verbal ou escrito, por tempo determinado, indeterminado ou intermitente. E agora a gente vai ver aqui cada uma dessas classificações e suas peculiaridades. Começando então pelo contrato de trabalho tácito ou expresso. O contrato de trabalho tácito é aquele que vai acontecer naturalmente, sabe? Nenhuma das partes se manifestou de forma clara, proposital, nenhuma das partes manifestou interesse para que houvesse aquela relação de emprego, porém, nenhuma das partes se opôs. Então, foi acontecendo até que num momento se observou que ali estava acontecendo uma relação de emprego. É um exemplo que eu posso citar para vocês, por exemplo, às vezes, um motoboy específico que acaba caracterizando o vínculo, que trabalha somente para uma empresa e acaba cumprindo horário, a empresa começa a contar com ele e começa a caracterizar ali, com aquele motoboy específico, uma relação de emprego. Então, ele não pediu emprego, a empresa não contratou ele especificadamente para ser o motoboy daquela empresa, porque, teoricamente, é um prestador de serviços, né? Porém, no decorrer daquela atividade, ficou caracterizada uma relação de emprego. Então, essa é a relação de emprego tácita. Ninguém foi chamado para trabalhar, para ser empregado, e ninguém também se opôs àquela atividade. Um exemplo mais drástico que eu posso comentar aqui com vocês vamos supor assim, que tem um restaurante e no estacionamento desse restaurante tem lá uma pessoa que começa a ajudar os clientes a estacionar, a descer do carro, a encontrar a vaga. Então, essa pessoa começa a aparecer no restaurante ao meio-dia e à noite, e a empresa não se opõe. De repente, a empresa ela já começa a dar um valor de incentivo para aquela pessoa que está ali ajudando. De repente, aquela empresa já está contando com aquela pessoa e, naturalmente, se encontram presentes todos os requisitos do vínculo de emprego. Então, não houve oferta de emprego, mas também não houve recusa e também não houve recusa do empregador. Simplesmente aconteceu. Nesse caso, é um contrato de trabalho com relação a uma relação de emprego tácito. Já o contrato expresso é diferente. No contrato expresso, as partes elas se manifestam expressamente sobre a vontade contratual, sobre o interesse em pactuar aquele contrato de trabalho, em realizar aquele contrato. E aí essa vontade expressa, ela pode se manifestar de duas formas. De forma verbal, e geralmente vai ser a primeira fase do contrato de trabalho, né, verbal, do contrato de trabalho expresso, porque a gente faz uma oferta de emprego, a pessoa aceita, ela vem trabalhar, isso ainda é tudo verbal, né? Então, depois, geralmente, ele se torna um contrato de trabalho escrito. Então, o contrato de trabalho expresso é aquele em que as partes, elas concordam, elas estão cientes, elas manifestam livremente a sua vontade para compor, para realizar aquele contrato de trabalho. E isso pode acontecer de forma verbal, e é válido, claro, contrato verbal tem validade, ou de forma por escrito, né? Então, geralmente, a forma verbal, ela o contrato verbal, ele é uma fase pré-contrato escrito, né? Uma fase que antecede o contrato escrito, mas também não é regra.
enfim, não tem necessidade de fazer essa caracterização, mas somente para vocês conseguirem visualizar. Então, assim, o artigo 29 da CLT estabelece que, a partir do momento que é fixado um contrato de trabalho verbal, o empregador tem 5 dias para fazer o registro desse empregado e aí reduzir esse contrato a termo e formalizá-lo e transformá-lo em contrato escrito. E se não fizer? Se não fizer, ele continua tendo validade por ser um contrato expresso verbal. Então, essas são as classificações com relação ao contrato tácito ou expresso. Tácito acontece naturalmente, sem manifestação expressa. Expresso, o próprio nome já diz, né? A manifestação expressa das partes, podendo ser, então, verbal ou por escrito. E se for pactuado de forma verbal, o empregador tem 5 dias para promover sob pena de multa. A multa, para quem quiser se informar ali dos detalhes, nós não vamos ver tantos detalhes aqui na aula, está no artigo 47 da CLT, vocês podem dar uma lidinha depois, que é bem interessante, tá? Então, essa é a diferença principal entre o contrato tácito e o contrato escrito. Então, vamos lá, sobre o contrato de trabalho por tempo determinado. O próprio nome já diz, né? O contrato de trabalho por tempo determinado é aquela relação de emprego, que antes de acontecer, as partes já definem que aquele emprego somente acontecerá, aquela relação de emprego somente acontecerá por um determinado período de tempo. Então, pessoal, em regra geral, e isso é o que se espera que seja feito, é que os contratos sejam pactuados por tempo indeterminado, os contratos de trabalho referentes à relação de emprego, né? Sejam pactuados por tempo indeterminado. Por quê? Por uma questão socioeconômica, por uma questão de planejamento do empregado, possibilitar que esse empregado possa, enfim, permanecer naquele emprego, comprar apartamento, casa, carro, sabendo que que isso vai estar dentro do seu orçamento, porque ele tem um emprego por tempo indeterminado. Porém, apesar de essa ser a regra geral, a lei permite sim que em alguns casos muito específicos se contrate empregado por tempo determinado, tá? Então, coloquei aqui no slide, o artigo 443 da CLT disciplina as hipóteses de contrato por tempo determinado, qual seja aquele que é fixado com uma data inicial e uma data final. Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, no momento em que ele é pactuado, as partes já sabem a sua data de início ou a sua data de fim. E às vezes, gente, na verdade, a nomenclatura mais correta não é nem data, é termo. Porque às vezes o termo final de um contrato de trabalho por tempo determinado não é uma data, e sim, por exemplo, fim da temporada. Então, quando a gente fala fim da temporada, muitas vezes não tem a data exata, só que a gente sabe que ele vai se extinguir quando chegar o fim da temporada, por exemplo, né? Ou se encerrar a festa X. E aí a gente já consegue saber, ou com o encerramento da safra, digamos, né? Então, assim, só para demonstrar para vocês que nem sempre vai ser uma data específica, mas ao final do evento, por exemplo, tá? Então, só para deixar claro que não precisa ser necessariamente uma data, mas sim ao final de uma determinada situação, aquele contrato irá se extinguir naturalmente. Isso, esse contrato de trabalho por tempo determinado, ele é bem comum, tá? Ele é bem comum, porém, apesar de ser comum, ele só pode ser pactuado dentro das hipóteses legais, porque ele é um contrato que é uma exceção, né? Então, em quais hipóteses? É o que nós vamos ver, tá? O parágrafo 1º do artigo 443, ele estabelece assim: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente. Isso que já vimos, né? E o parágrafo 1º. Acompanhe a leitura aqui comigo, gente. Considera-se como de prazo determinado o contrato cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Esses que eu acabei de mencionar para vocês, que não são uma data, mas é um acontecimento que tem ali uma previsão aproximada.
Porém, parágrafo 2º detalha que o contrato somente, daí vocês podem até circular quem imprimiu o slide, né? Somente será válido em se tratando de. E a lei nos traz 3 situações em que vai ser admitido o contrato de trabalho por tempo determinado. Primeira delas, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, letra A, serviço cuja natureza justifique a pré-determinação do prazo. Então, nessa primeira hipótese, eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu destaquei aqui, ó. Nesta hipótese, o serviço do empregado é que tem caráter transitório. Então, vejam que a empresa, ela existe durante o ano inteiro. Porém, em determinados momentos do ano, perto de festas, datas festivas, perto da entrega de uma obra, por exemplo, a empresa precisa de uma demanda maior de empregados. Então, a empresa, ela é contínua, a empresa, ela funciona sempre. Porém, o serviço daquele empregado, ele tem necessidade temporária. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Os dias que antecedem o Natal, que antecedem a entrega de obra, época de Páscoa, substituição de empregado que foi afastado na empresa por conta de benefício por incapacidade, por conta de férias, por conta de licenças, tá? Então, nessas hipóteses em que o serviço daquele empregado é temporário, ele vai ser necessário naquele período e depois não vai ser necessário posteriormente. Então, nesses casos aqui, como por exemplo a entrega de fumo, né, que a Gabriela colocou muito bem, é somente naquela época. Depois não precisa mais. Então, nesse caso, eu também destaquei, a atividade empresarial é contínua, mas a necessidade do empregado é transitória. Então, é bom que fique bem execução. Depois a gente fala sobre esse ponto, tá? Então, fica bem claro aqui que a empresa, ela é contínua, mas aquela necessidade daquele empregado específico, ela é temporária. Prazo máximo que isso poderá ser pré-fixado, 2 anos. Então, no máximo 2 anos. Pode ser menos? Pode. Pode ser quanto? Quanto a empresa achar que será necessário. Porém, no máximo, 2 anos. Pode prorrogar, professora? Vamos ver posteriormente se pode prorrogar. Então, essa é a primeira situação. Atividades empresariais de caráter transitório. Então, se no meu primeiro exemplo eu estava falando sobre a atividade empresarial é contínua e o serviço do empregado, a necessidade daquele serviço é transitória, agora eu estou falando de atividade empresarial que é transitória, que é o exemplo que os colegas estavam comentando ali sobre o contrato para temporada no Rincão. Então, assim, tem um quiosque que funciona no Rincão, somente no verão. Então, somente no verão ele abre. A atividade da empresa é transitória. Se ele abre somente no verão, pode contratar com base em atividade empresarial de caráter transitório. Porque a empresa, ela abre na temporada e depois ela fecha. Então, eu até coloquei aqui antes, ó, quiosque na praia que só funciona no verão. Casa de fundir, que abre apenas no inverno. Festa de rodeio, que é sazonal, festa agropecuária também. Então, isso é mais voltado, essa hipótese, para empresas que funcionam em períodos sazonais. Empresas, por exemplo, de fábrica de brinquedos de Natal, fábrica de brinquedos de Páscoa. Então, só abrem naquele período específico para fornecimento daqueles bens, enfim, naquele período específico, e depois elas encerram. Aí, nesse caso, sim, fica justificada a contratação de empregado em caráter transitório também. Coloquei também aqui, né, a atividade é transitória e não contínua, por isso pode haver contratação por tempo determinado, também pelo prazo máximo de 2 anos. E por último, como a terceira alternativa legal para a contratação por tempo determinado, é o contrato de experiência.
Então, o contrato de experiência, ele não é obrigatório, mas regra geral o que acontece, né? É um período de no máximo 90 dias em que as partes, elas vão analisar-se uma outra, né? Então, o empregado analisa se deseja permanecer naquele emprego e o empregador analisa se deseja permanecer com aquele empregado. Então, é um período para avaliação recíproca das partes no contrato de trabalho. Então, os contratos avaliam um ao outro e decidem se querem dar continuidade àquele pacto laboral. E esse contrato de trabalho de 90 dias, se continuar havendo trabalho, ele se transforma automaticamente em um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Apesar de ser bastante comum, não é obrigatório, mas é uma grande alternativa para a empresa avaliar o empregado e também a prática normalmente se contrata primeiro por prazo determinado, né? Porém, o prazo máximo aqui é 90 dias de contratação por prazo determinado, 3 meses, né? E aí nós temos aqui um ponto muito importante, que é o contrato de trabalho por tempo determinado pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado, porém ele só vai admitir uma única prorrogação. Então vamos lá. Os contratos de trabalho por prazo determinado, na maioria deles, nas maiores hipóteses, eles serão fixados por prazo máximo de até 2 anos, né? Nós vimos, exceto de experiência, que será de até 90 dias. Então, nesses contratos, pode haver uma única prorrogação. Se prorrogar Só que essa prorrogação, ela não pode ultrapassar o prazo máximo do contrato. Então, vamos supor, se eu contratei aquele empregado por tempo determinado por 2 anos, eu não vou poder prorrogar aquele contrato, porque ele tem prazo máximo de 2 anos. Mas se eu contratei por 1 ano, eu posso prorrogar para mais 1 ano. Então, pode haver prorrogação, desde que o período do primeiro contrato mais o período da prorrogação não ultrapasse o prazo máximo legal daquela contratação, daquela modalidade. Então, um outro aspecto aqui que é importante de dizer, e eu vou repetir para caso alguém ficou em dúvida, é o seguinte: pode ser prorrogado? Sim, uma única vez e desde que não ultrapasse o prazo máximo legal para aquela contratação por tempo determinado. Porém, apesar de ser uma única prorrogação, o período de prorrogação não precisa ser o mesmo do período que foi previamente fixado, da primeira vez que foi pactuado. Então, vamos supor que eu contratei por tempo determinado por atividade empresarial de caráter transitório. Contratei um empregado por 30 dias. E aquela modalidade de contrato admite até 2 anos. Então, eu contratei por 30 dias e depois eu posso prorrogar aquele contrato de trabalho, posso fazer um aditivo, prorrogando aquele contrato de trabalho por mais 1 ano, sem problemas. Então, o período de prorrogação, ele não precisa ser necessariamente equivalente. E essa é uma perguntinha sempre de prova, né? Então, não precisa ser equivalente. Coloquei aqui, tá? Salienta-se que não é necessário que o tempo de prorrogação seja igual ao primeiro pacto firmado. O que não pode ocorrer é que, com a prorrogação, totalize um período acima daquele que foi permitido pela legislação. E aí, se o contrato de trabalho por prazo determinado ultrapassar o limite legal, ele se torna um contrato de trabalho por tempo indeterminado. E aí, vão se aplicar a ele todas as normas incidentes aos contratos de trabalho indeterminado e não mais contrato de trabalho por tempo determinado. Como vai funcionar a extinção do contrato de trabalho por tempo determinado? Então, gente, primeiramente a gente tem que pensar com a lógica, né? Se o contrato de trabalho ele tem termo inicial e termo final, quando chegar ao termo final desse contrato de trabalho, isso significa que ele vai se extinguir naturalmente. Então, ele se encerra naturalmente. O empregado, ele não é demitido. E o empregado também não pede demissão. Essa extinção, quando ela ocorre no final do termo pré-fixado, ela é uma extinção natural. Ela ocorre na data, no prazo em que já tinha sido estabelecida.
Então, não há demissão, e sim uma extinção natural do contrato de trabalho na data ou no termo, né, que foi pré-fixado. E aí, nesses casos, eu coloquei aqui as verbas só para vocês verem, né, terem uma noção, apesar de que a gente ainda nem viu essas verbas em espécie, nós vamos ver ainda. Mas terá direito a receber saldo de salário, 13º proporcional, férias mais terço proporcional e levantamento do FGTS que foi depositado naquele período, referente àquela contratação. Aquele prazo que houve o contrato, né? O tempo de vigência do contrato. Só que a gente sabe que muitas vezes, apesar de ser um contrato por prazo determinado, que já tem um prazo mais curto, pode acontecer de uma das partes ter interesse em rescindir o contrato antecipadamente, por algum motivo. E aí eu coloquei aqui bem destacado, né? Quando o término do contrato... Peraí que eu tô aceitando o colega. Aqui. Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, ele se extingue naturalmente. Porém, pode acontecer de uma das partes ter interesse em rescindir esse contrato previamente, antes da data que foi pré-fixada. Nesse caso, a gente tem duas situações. A primeira, quando essa antecipação do término do contrato for feita por parte do empregador. Quando o empregador decidir romper com esse contrato antecipadamente, vocês pensem o seguinte: aquele empregado, ele se programou para trabalhar lá naquele emprego, para estar empregado por 1 ano, que era o prazo do contrato. Ele se programou para aquilo. Considerando que ele se programou para aquilo, além dessas verbas que ele teria direito com a extinção natural, e prestem atenção aqui, ó, além dessas verbas que ele teria direito de receber com a extinção natural, ele terá direito também à multa de 40% sobre os depósitos efetuados no FGTS, naquele período, e terá direito a uma indenização do artigo 479, desde que essa rescisão antecipada não tenha sido por uma justa causa do empregado. Então, o empregado está lá trabalhando tranquilo, desempenhando bem sua atividade, porém o empregador não simpatizou ou entende que não há mais a necessidade daquele empregado, ele vai rescindir antecipadamente o contrato. Ele vai pagar todas as verbas que pagaria já com a extinção natural, porém vai pagar a multa de 40% e ainda a indenização do artigo 479. Essa indenização, ela diz o seguinte: nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa, detalhe aqui, né? Sem justa causa, despedir o empregado ou rescindir antecipadamente, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, por metade a remuneração que o empregado teria direito de receber até o final daquela data. Então, vamos supor, gente, que esse contrato foi fixado por 1 ano, por 12 meses. E o empregador, no segundo mês, logo que acabou o primeiro mês, ele decide romper. Ele decide extinguir antecipadamente esse contrato, rescindir antecipadamente. Além de pagar as verbas naturais, mais o 40%, ele vai pagar uma indenização. E essa indenização será correspondente ao valor de... Se ele trabalhou 1 mês e tinha mais 11, vai se somar o que aquele empregado iria receber durante os 11 meses e vai se dividir por metade. E esse valor é a indenização que o empregador terá que pagar ao empregado. Então, ele terá que pagar metade a remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. E essa é a indenização por rescisão antecipada por parte do empregador. Bem importante, tá? Então, assim, se o empregado rescindir o contrato de trabalho antes do termo pré-fixado, deverá pagar ao empregado uma indenização equivalente à metade do valor que o empregado teria direito de receber até o termo final. Mais um exemplo. Tá. Vamos supor que eu fui contratada para trabalhar 45 dias, igual a colega comentou.
45 dias. Porém, chegou no segundo dia, no quinto dia de trabalho, a empresa, enfim, não simpatizou muito, não gostou muito, decide rescindir antecipadamente. Eu não estava preparada, gente, para trabalhar os 45 dias, receber um mês cheio, mais 15 dias. Eu estava preparada para isso. Por isso que o empregado ele não pode ser tão lesado assim, em questão de direitos, né? Tão prejudicado por uma decisão do empregador. Por isso, caso o empregador queira rescindir antes da data, a gente vai ter que contar assim, ó. Tá bom. Se eu não fosse demitida, quantos que eu teria ainda para receber nesse contrato? O total. Eu teria que receber, somando todos os dias de trabalho, os 43 dias de trabalho que me restam, eu ainda teria que receber R$ 2.000. Aí eu vou pegar e a indenização, conforme o artigo 479, diz que tenho o direito de receber 50% desse valor, que é o valor que eu receberia até o final do contrato. Certo? Então tá. Cabe por rescisão antecipada. Rescisão antecipada, sim. Porque o contrato de experiência, na verdade, ele é um contrato de trabalho por tempo determinado. O que justifica a determinação dele, a pré-determinação, é que a lei possibilita que, em caso de experiência, para avaliação recíproca pode ser pactuada, entende? Então, a natureza do contrato é contrato por prazo determinado. Só o fundamento é que muda de um para o outro. Ficou claro isso? Então tá. Beleza. Aqui, ó. Agora deu, né? Então, o término do contrato de trabalho também pode ser antecipado pelo empregado. E nesse caso, em caso de rescisão antecipada, não é só o empregador que tem que pagar em favor do empregado. Caso o empregado queira rescindir esse contrato antecipadamente, ele também terá que pagar uma indenização ao empregador. Afinal de contas, o contrato ele é composto por dois sujeitos e os dois estão contando com aquele trabalho, aquele serviço prestado pelo tempo que foi pré-determinado. Então existe ali um compromisso de ambas as partes. Por isso, se o empregado também quiser antecipar a extinção, ele também terá que pagar ao empregador uma indenização. E aí, assim, não é sempre, tá? Já vamos ver aqui a questão da indenização. Ele terá direito de receber saldo de salário, décimo proporcional, férias mais um terço e terá que pagar ali a indenização do artigo 479. Então, a indenização deverá ser paga pelo empregado, equivalente a metade do valor que iria receber até o termo final, porém, só vai pagar esse valor desde que haja demonstração de prejuízos sofridos pela empresa. Então, a empresa, ela precisa demonstrar, para cobrar esse valor, precisa ficar caracterizado que realmente foi prejudicada por aquele empregado não estar ali trabalhando, por ele rescindir o contrato antecipadamente, tá? Então, quando eu já vejo muito, tá? Eu atendo muito no escritório essa situação de contrato que o empregado sai antes e aí a empresa desconta. E desconta sem trazer qualquer comprovação de que houve prejuízo. Então, quando o descumprimento é por parte da empresa, quando a rescisão é antecipada por parte da empresa, não tem necessidade de comprovar prejuízos. A empresa tem que pagar ao empregado. Porém, quando é o empregado que rescinde antecipadamente, para a empresa descontar ali do valor da rescisão essa indenização aqui, a empresa precisa trazer demonstração, precisa ter fundamento de que realmente houve um prejuízo econômico decorrente, um prejuízo sofrido pela empresa. E também o valor da indenização não pode ultrapassar
o valor que o empregado teria direito em idênticas condições, se ele tivesse sido surpreendido pelo empregador com essa rescisão antecipada. Então, é uma multa que teoricamente, uma multa não, né? Uma indenização que teoricamente corresponde ao mesmo valor ou à mesma base de cálculo, porém o empregador é obrigado a pagar em face do empregado. E o empregado só vai pagar se o empregador demonstrar que houve prejuízos. Será que essa multa sempre vai incidir? Não. Inclusive, nos contratos de experiência, geralmente ele tem essa cláusula, que eu vou comentar agora, que é a cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada. A cláusula assecuratória do direito de rescisão antecipada, ela vai estar presente no contrato para trazer uma liberdade das partes, para que caso as partes queiram rescindir antecipadamente o contrato, elas ficam livres, desobrigadas de pagar aquela indenização por rescisão antecipada. Então, olha que interessante. Em que pese haja previsão legal para a aplicação de indenização, a CLT também trouxe a possibilidade de fixação dessa cláusula assecuratória de direito de rescisão antecipada. Presente esta cláusula, as partes pactuam em que, havendo rescisão antecipada, não haverá pagamento de indenização. Deixa eu ver o inciso que está aqui, a cláusula. Então, o contrato de trabalho, nós temos as classificações que nós vimos: tácito e expresso, por tempo determinado, por tempo indeterminado, que é aquele que se prolonga pelo tempo, cujas as questões referentes ao contrato por tempo indeterminado, nós vamos ver ao longo de todo o semestre, daqui para frente, né? Inclusive a extinção lá na última unidade. Mas por isso que a gente só vai passar pincelado agora, que é aquele contrato que não tem prazo final. Quando acontecer a extinção, a rescisão contratual, depois de ter aprendido todas as verbas e normas referentes ao contrato de trabalho por tempo indeterminado, aí a gente vai aprender como fica, tá? E agora nós temos também o contrato de trabalho intermitente, que é uma novidade da reforma, que a reforma introduziu na CLT pelo artigo 452A. O contrato de trabalho intermitente, pessoal, ele surgiu num contexto de crise, né? Um contexto de crise econômica, em que as empresas estavam ali com uma situação bem peculiar, em que os empregados estavam indo trabalhar, mas que não tinham serviço para fazer. Então, muitas vezes ficavam no pátio da empresa, conversando, jogando conversa fora, e a empresa era obrigada a pagar como dia de trabalho, mesmo que aqueles empregados não estivessem de fato trabalhando. E a empresa, por que não demitia? Por alguns motivos, né? Primeiro, porque não tinha dinheiro para fazer essa demissão, muitas vezes. E um outro motivo é porque, eventualmente, a empresa poderia precisar também desse empregado, e aí ele não estaria mais ali disponível, né? Então, por isso que as empresas não faziam a rescisão e, ao mesmo tempo, acabava ficando bastante oneroso, bastante caro para o empregador manter aqueles empregados ali sem realizar nenhuma atividade e sim estarem ali à disposição da empresa. Então, o contrato de trabalho intermitente, ele surgiu para preencher essa necessidade e também para trazer uma regularização para muitos contratos informais. Então, se objetivou esses dois aspectos. Como que vai funcionar o contrato? Como que vai funcionar o contrato de trabalho intermitente? Ele é um contrato de trabalho em que a prestação de serviços ela não é contínua. Então, esse trabalhador, esse empregado, ele vai ter períodos de atividade e períodos de inatividade. E essa é a principal característica, tá? O intermitente, ele vai trabalhar em períodos de atividade e períodos de inatividade. Vocês podem até sublinhar aqui, porque essa é a nota característica desse trabalho. Então, ele vai ser um empregado que vai ser registrado, vai estar ali fichado, né, naquela empresa, vai ter a carteira de trabalho assinada, CTPS, né, carteira de trabalho assinada, vai ter um contrato escrito necessariamente para especificar como vai funcionar, quais as funções dele, porém, ele não vai lá cumprir horário todos os dias. O trabalho dele, ele é inativo. Então, vamos supor, gente, vamos pensar aqui numa empresa
que fabrica uma máquina e que essa máquina, ela passa por vários setores. E o último setor é o da pintura. Então, o pintor que trabalha com aquela máquina, ele pode ficar 20 dias em casa, porque durante aqueles 20 dias a empresa não vai estar necessitando dos serviços dele, porque aquela máquina está passando pelos outros setores. Porém, quando está chegando perto de fazer a pintura, a empresa vai entrar em contato com esse empregado, que ele é empregado, é funcionário, aí esse funcionário comparece no emprego, realiza aquelas atividades ali necessárias e volta para a inatividade. Então, o intermitente, ele só trabalha por convocação, diferente do empregado contratado por tempo indeterminado, que é aquele contrato normal, digamos, o mais comum, ele está sempre à disposição da empresa. O intermitente não, ele está em períodos de inatividade e em períodos de atividade, ele só vai trabalhar com convocação. Tá, professor, e como que vai ficar o salário dele? Se ele não trabalha, ele não recebe. E ele só trabalha quando ele é convocado. Então, ele só vai receber quando a empresa lhe convocar e ele aceitar e comparecer ao trabalho para fazer a execução daquela determinada atividade. Então, ele não vai receber por aqueles dias ou meses que ele ficar sem prestar serviços para aquela empresa. Então, vejam que se o empregado fosse contratado de uma só empresa, esse pintor, tá? Vamos imaginar aqui a situação desse pintor. Se ele é contratado de uma única empresa, vejam quão grande o prejuízo vai ser para ele financeiro, porque ele não tem previsão nenhuma econômica sobre o que ele vai receber no mês, né? É imprevisão total. Imprevisibilidade total. Então, ele fica à mercê do empregador. Ele não pode saber, ele não pode planejar, fazer contas, adquirir, porque ele está ali à disposição do empregador e não sabe quando será convocado. Por isso que, para amenizar a situação desse contrato intermitente, a lei oportunizou a esse empregado que ele possa ter vários contratos de trabalho como intermitente. Então, a ideia é que esse intermitente não seja só empregado de uma empresa, e sim de várias, ilimitadas, quantas ele conseguir. E aí, gente, nós vimos lá na relação de emprego que um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego é a subordinação. Lembram disso, né? Então, pela subordinação, o empregado, ele não pode dizer não para o empregador. O empregador diz assim, é claro que com limites, né, gente? Mas assim, o empregador diz assim, dentro da sua função está fazer isso e hoje eu gostaria que você fizesse isso porque precisamos dar prioridade. Você vai dizer sim, ok, vou fazer essa planilha, né? É minha atribuição. Você não pode se negar a executar os serviços. Porém, ao intermitente foi possibilitada a recusa da atividade. Então, pelo fato de ele ter vários empregadores, eventualmente a empresa A vai entrar em contato com esse empregado solicitando seus serviços. Porém, naqueles dias que a empresa A precisa, aquele empregado já combinou com a empresa C, que ele também é funcionário. E aí ele pode recusar a empresa A e isso não vai caracterizar insubordinação. Então, trocando a forma de falar, né? A recusa não caracteriza insubordinação. Certo? Aqui, ó. A recusa não descaracteriza a subordinação, tá no slide posterior. Então, as principais características que eu coloquei aqui na tela: registro obrigatório, em carteira de trabalho, contrato escrito, período de atividade e inatividade, só trabalha quando convocado, mediante aceitação, podendo recusar, só recebe quando trabalha e também só vai contar como tempo de serviço, como tempo de contribuição, os períodos que ele realmente prestar de serviços, tá? De atividade efetiva. Pode prestar serviços para outros contratantes e pode ter diversos contratos como trabalhador intermitente. Como que vai funcionar a questão da convocação e resposta? O empregador, em havendo a necessidade de contratar, quando ele vê assim, ó, tá chegando perto da hora de fazer a pintura da máquina, com 3 dias de antecedência, 3 dias corridos,
ele vai entrar em contato por meio de comunicação hábil com o empregado. Então, ele vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail com aviso ali de recebimento, ou uma carta com aviso de recebimento, informando a necessidade do trabalho e questionando se ele aceita ou não. Enviada a proposta, a convocação, o empregado tem um dia útil aí para responder se vai aceitar ou não, podendo recusar o trabalho, e essa recusa não descaracteriza a subordinação, né? Aceita a oferta para comparecimento do trabalho. Olha aqui para mim. Aceita a oferta para comparecimento do trabalho, temos aqui uma obrigação de ambas as partes. Então, quando o intermitente é convocado e ele aceita, tanto o intermitente quanto a empresa constituem ali uma obrigação. E vamos imaginar que um deles venha a falhar. Então, a empresa ela vai convocar o trabalhador intermitente dizendo assim: venha na segunda-feira, tudo certinho para você, você vai trabalhar 5 dias aqui seguidos, vai estar tudo especificado, né? Essa atividade que vai ser realizada. E vai te resultar no valor de R$2.000 por esses 5 dias que você vai trabalhar. Ok. Chega na segunda-feira, o pintor chega lá na empresa e a empresa diz o seguinte: olha, mudamos de ideia. A gente não vai mais querer, enfim, não tem justo motivo, só não vamos mais querer fazer a pintura agora, mudamos de estratégia aqui. Enfim. E aí aquele empregado, ele deixou muitas vezes de trabalhar para outro tomador, para outro empregador, porque ele cumpriu, ele pactuou que ia naquela empresa. Então isso lhe causaria um prejuízo econômico. Por isso, a parte que descumprir terá que indenizar a outra com 50% da remuneração que seria devida. Então, se o empregado ia receber 1.000 e o empregador, sem justo motivo, descumpriu o contrato, o intermitente tem direito de receber 1.000, que é metade daquilo que ele iria receber. E a mesma coisa, gente, acontece se o empregado faltar. E aqui não tem cláusula securatória, tá? Aqui é assim mesmo que vai funcionar. Se o empregado se comprometeu e faltar, ele tem que pagar para a empresa metade daquilo que ele iria receber. Aqui tem só uma observação sobre a compensação em caso de empregado deixar de comparecer. Porque assim, caso o empregado deixe de comparecer, a empresa, ela, ao invés de cobrar do empregado, presta atenção para depois não ficar perdido nessa explicação aqui, tá? Caso o empregado falte, ao invés de pagar essa multa de 50%, a empresa pode pactuar com o empregado que ele pague em trabalho. Então, ao invés de pagar a multa, ele vai compensar trabalhando. Ao invés de pagar em dinheiro, ele vai compensar trabalhando. Como que vai funcionar o recebimento desse intermitente? Então, ele está em inatividade, vamos supor que ele ficou 6 meses sem ser chamado, gente. Não recebeu nada 6 meses. Porém, quando ele é convocado e aceita e vai para o período de atividade, e vamos supor que ali nesse período de atividade ele trabalha 15 dias seguidos, ou 3 meses seguidos, por exemplo. Ao final do período de atividade, ele vai ter direito de receber toda a remuneração prevista no artigo 452A, que é o valor da remuneração, férias proporcionais com 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado, os adicionais legais, por exemplo, insalubridade, adicional noturno, todas as verbas trabalhistas, ele vai receber ao final do período de atividade. Então, o intermitente tem salário mensal? Todo quinto dia útil ele vai receber? Não. Quando que o intermitente recebe? Ao final da prestação de serviço. Então, ele foi convocado, prestou serviço 5 dias. Acabou os 5 dias, ele passa ali no setor da empresa, recebe o valor referente aos 5 dias, 13º proporcional, férias proporcionais, tudo referente àquele período que ele trabalhou em atividade. Ele é demitido nesse caso? Não. Vai para o período de inatividade.
Precisa ficar bem claro para vocês a forma como o intermitente recebe. Depois de 12 meses a contar da data da contratação e a cada 12 meses do contrato de trabalho, vejam que não é 12 meses de prestação de serviço, são 12 meses da data, a partir da data de contratação, a cada 12 meses o empregado adquire o direito a férias de 30 dias. O que são essas férias de 30 dias? Nesses 30 dias, aquele determinado empregador que lhe convocou, que lhe contratou e do qual se originou o direito a férias, aquele empregador não poderá convocá-lo por 30 dias. Então, essas são as férias do intermitente. O intermitente vai receber algo quando chegar nessa época de concessão de férias de 30 dias? Não, ele não vai receber nada. Por quê? Porque ele já recebeu ao final de cada período de atividade. Então, ele não recebe férias mais um terço lá no final, a cada 12 meses. Ele vai receber sempre ao final de cada período de atividade. Então, FGTS e contribuição são pagos e depositados com base nos ganhos do mês, fornecendo ao empregado comprovante de pagamento desses valores. Essas são as características relacionadas ao contrato de trabalho intermitente. E aí, após 12 meses sem ser convocado, sem haver chamamento, ou após 12 meses da última recusa, esse contrato de trabalho se extingue. E aí não há nenhum direito trabalhista referente a esse contrato, uma vez que tudo que deveria ser pago ao empregado já foi pago. Então, ele se extingue naturalmente, após 12 meses sem convocação ou da última recusa. Importante ficar bem claro para vocês a questão de a recusa não é insubordinação, como funciona o contrato de trabalho intermitente, ele é um empregado, pode trabalhar para várias empresas e sempre vai receber ao final do período de atividade.